Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Componentes de Matemática. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas, e vamos ver o que temos para a nossa aula. Aula de número 30, o objeto de conhecimento, quadriláteros. Detalhamento, conceito e características em relação ao lado e aos ângulos. Pois bem, iremos trabalhar quadriláteros. Pegue seu caderno, pegue sua caneta e vamos para a aula. Muito bem, os quadriláteros, uma figura geométrica bastante utilizada no nosso dia a dia e também é bem fácil identificá-las. Por exemplo, quando eu observo uma parede, as paredes das nossas casas, elas são formadas por quadriláteros. Se eu observar bem, cada parede tem 4 lados. Um outro exemplo é a cerâmica. A cerâmica também são formadas por quadriláteros, Algumas são quadrados, outras são retangulares, mas são formados por quadriláteros. E aqui ao meu lado, eu tenho algumas pinturas famosas, do nosso queridíssimo pintor Pierre Mondrian. Esse pintor, a sua arte, a sua obra ficou famosa, pois ele utiliza a ideia, todos os seus quadros, ele utiliza essa marcação com quadriláteros. Então, ele utiliza vários tamanhos diferentes de quadriláteros e aqui nós temos 3 exemplos dessa obra bastante bonita, É uma obra que, se eu não me engano, esse pintor é holandês. E aí, nós vamos trabalhar exatamente com essas figuras, que são os quadriláteros. Por que é chamado de quadriláteros? São figuras que têm 4 lados, beleza? Então, acompanhem comigo a definição de quadrilátero novamente e vamos seguir com a nossa aula. Definição: quadriláteros são figuras geométricas planas com 4 lados. Elas podem ser classificadas conforme as relações dos seus lados e ângulos. E aqui nós temos alguns quadriláteros, por exemplo. Temos esse aqui, onde tem 2 lados paralelos, Temos esse aqui também, que parece uma setinha, também é quadrilátero, porque se eu contar tem 4 lados. E também aqui tem um outro exemplo de quadriláteros. Só que a ideia é trabalhar com os quadriláteros a partir de suas classificações. Então, vamos trabalhar com alguns específicos. E quais são eles? O primeiro deles são os paralelogramos. Os paralelogramos, eles terão algumas características que fazem eles ser chamados dessa forma. Quais são elas, professor? Primeiro, os lados opostos são iguais. Ou seja, toda vez que eu tiver lados opostos, ou seja, o lado AB e o lado CD, eles são opostos. E o lado AD e o lado CD também são opostos. Quando isso ocorre, nós temos que nesse caso, se eles são iguais e paralelos, nós temos um paralelogramo, ok? Então, o lado AB é paralelo ao lado CD e eles têm o mesmo comprimento. Da mesma forma, o lado AD é paralelo ao lado BC. Então, eles são paralelos e são iguais, nós temos um paralelogramo. Então, para que temos um paralelogramo, tem que ter essa característica. Os lados opostos são paralelos e têm o mesmo comprimento. E esses ângulos aqui, esses ângulos, podem ser diferentes de 90 graus. E aqui, quando chegar a trabalhar
com ângulos de 90 graus, nós vamos ver que os paralelogramos serão classificados de duas formas diferentes. Então, para ter paralelogramo, eu tenho que ter o quê? Lados opostos paralelos, né? Lados opostos paralelos e, né, esses ângulos aqui podem ser diferentes, mas também podem ser 90 graus. Uma coisa interessante, em todo paralelogramo, eu devo observar o seguinte, que os ângulos adjacentes, ou seja, os ângulos que estão um ao lado do outro, sempre formarão 180 graus. A soma deles será igual a 180 graus. Então, se eu pegar o ângulo A e o ângulo B, nesse caso, a soma deles é sempre 180. Então, ângulos adjacentes, nesse caso, se eu somar o ângulo A mais o ângulo D, também será 180 graus. Beleza? Ângulos adjacentes, a soma deles é 180 graus. Outra coisa importante, se eu somar todos os ângulos, então se eu somar o ângulo A mais o ângulo B, mais o ângulo C, mais o ângulo D, a soma desses ângulos sempre será igual a 360 graus. Então, em todo e qualquer paralelogramo, a soma dos ângulos de todos os ângulos é igual a 360 e ângulos adjacentes, ou seja, ângulos em que estão um ao lado do outro, tipo o ângulo A está ao lado do ângulo B e o ângulo A é adjacente também ao ângulo D. A soma deles sempre será 180 graus. Seguindo, então agora vamos a um primeiro exemplo de paralelogramo, né? Nesse caso, quando os ângulos são de 90 graus. Porém, esse aqui, que é o mais famoso quadrado, que é conhecido como quadrado, qual é a característica dele? Todos os lados são iguais, então todos os lados são iguais e todos os ângulos são de 90 graus. Então, é uma classificação. Então, quando todos os ângulos são iguais e todos os ângulos são de 90 graus, nós temos um quadrado. Então, para ter quadrado, novamente, todos os lados são iguais. O que o senhor quer falar com isso, professor? É que todos os lados têm o mesmo tamanho. Se esse lado JK mede 3, esse lado aqui, JI, mede 3. O lado oposto, por ser paralelogramo, vai medir 3. E esse lado aqui, LK, também mede 3. Então, toda vez que eu pensar em quadrados, eu tenho que pensar nessa definição que é importante. Então, a soma de todos os lados é igual a... todos os lados são iguais e todos os ângulos medem 90 graus. Lembre, o ângulo de 90 graus, ele vai ser simbolizado, né, com esse quadradinho e um pontinho no meio. E é um dos ângulos mais fáceis de identificar no nosso dia a dia. Por quê? É só eu imaginar um canto de parede, o chão com a parede. Então, geralmente, se estiver correto, né, estiver dentro do esquadro, formará um ângulo de 90 graus. Então, pensou em quadrado, todos, não é só um, mas todos os ângulos terá 90 graus. E todos os lados são iguais. Então, se eu quisesse encontrar o perímetro desse quadrado, para trabalhar a ideia do perímetro do quadrado, é só somar todos os lados. Então, 3 mais 3 mais 3 mais 3. Logo, o perímetro será igual a 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Logo, o perímetro aqui, unidades de comprimento, né? Logo, o perímetro será igual a 12 unidades de comprimento. O que é que eu estou querendo falar com isso? Se eu estiver trabalhando com metro, vai ser 12 metros. Se eu estiver trabalhando com centímetros, 12 centímetros. Muito bem? Então, aqui nós temos alguns exemplos de quadrado, né?
Então, se eu imaginar que esse lado mede A, então, quando ele fala quadrado, eu já tenho que associar isso. Então, todos os lados irão medir A. Tudo bem? Se eu falar que todos, nesse quadrado aqui, ó, se mede 9, então todos os lados irão medir 9. E aí, o perímetro nós podemos generalizar da seguinte forma, ó. Será A mais A mais A mais A. Logo, o perímetro vai ser quanto? A mais A mais A mais A, 4 vezes A. Então, quando eu tenho a medida, é só multiplicar por 4. Um exemplo aqui no B. Qual seria o perímetro do B? Todos os lados medem 9. Então, será 4 vezes 9. 4 vezes 9 é o famosíssimo 36. Então, posso utilizar essa ideia. Então, todo quadrado será paralelogramo, tá bom? Pois ele também obedece àquelas primeiras características. Lados paralelos, observe que o lado AB é paralelo ao lado CD, certo? E o lado AD, que é esse lado aqui em amarelo, é paralelo ao lado BC. E todos os lados, nesse caso, são iguais e os ângulos também, né? Nesse caso, especificamente, são de 90 graus. Ok? Vamos a mais outro exemplo de paralelogramo. Só que esse aqui também vai ter um nome mais específico, que é o retângulo. Professor, e o que são os retângulos? Os retângulos também serão paralelogramos que têm lados paralelos. Então, observe que esse lado AB é paralelo ao lado CD, beleza? E o lado AD é paralelo ao lado BC, ok? Então, e as medidas desses lados aqui, ó, por exemplo, os lados paralelos, eles vão ter o mesmo tamanho. Então, esse lado aqui, se eu disser que ele mede A, então o lado paralelo a ele também vai medir A. Se o lado AD mede B, o lado paralelo a ele também irá medir D. Ele parece com o quadrado, mas ele não é o quadrado. Professor, por que ele não é o quadrado? Exatamente porque, ó, os lados adjacentes, ou seja, os lados que estão um ao lado do outro, têm tamanhos diferentes. Um exemplo disso, imagina a tua parede aí, a altura deve ter 3 metros e o comprimento deve ter 9. Então, observe que esses tamanhos são tamanhos diferentes. Então, eu tenho um retângulo. Então, o que acontece no retângulo? Os lados opostos são iguais, ou seja, têm o mesmo comprimento, e os ângulos, né, formados por esses lados formam 90 graus. Então, bem parecido com o quadrado. Qual é a diferença? É que o tamanho dos lados são diferentes, né? O tamanho dos lados são diferentes. E aí eu posso também observar o perímetro, né? Qual seria o perímetro nesse caso? Vamos a mais um exemplo aqui para trabalhar numa tela mais limpa. Então, ó, observe que o lado AB é paralelo ao lado CD e eles têm o mesmo tamanho. Então, vamos simbolizar aqui pela letra A. E aqui desse lado, nós temos o lado AD, né, que a gente vai simbolizar pela letra B. E aqui nós vamos representar o lado CB pela letra B também, pela letra Bzinho, certo? Então, qual seria o perímetro nesse caso, professor? O perímetro é a soma de todos os lados. Vai ficar A mais B mais A mais B. Então, observe que eu posso determinar o perímetro da seguinte forma. Soma os lados paralelos, A mais A, 2A, B mais B, 2B.
Então, o perímetro pode ser determinado dessa forma. Professor, não gosto muito de matemática com letra. Matemática, para mim, tem que ter número. Pois bem, vamos aqui com esse exemplo. Imagine que aqui meça 3. Então, o lado paralelo vai medir 3. E aqui seja igual a 7. Então, o lado paralelo igual a 7. Então, quem seria o perímetro? Posso somar todos os lados, como a gente está acostumado. 3 mais 7 mais 3 mais 7, que nesse caso vai ser igual a 20, né? 7 mais 3, 10. 7 mais 3, 10. 10 mais 10, 20. Ou posso utilizar essa regra. Então, 2 vezes o lado, vamos chamar aqui de o lado 3. Então, 2 vezes 3 mais 2 vezes 7. Então, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 7, 14. E 6 mais 14, 20. Correto? Então, esse é o retângulo. Vamos ao nosso próximo, que é o losango. O losango, ele vai parecer um quadrado, mas ele também não é quadrado. Qual é a diferença agora? O losango, todos os lados são iguais. Mas os ângulos, até grifar esse mais aqui com outra cor, mas os ângulos podem ser diferentes de 90 graus. Então, para ter um losango, os ângulos aqui, ó, serão diferentes de 90 graus. Correto? Então, os ângulos serão diferentes de 90 graus. Porém, todos os lados têm o mesmo tamanho. Então, se você está respondendo uma questão e essa questão fala, a figura tal é um losango, eu tenho que lembrar o seguinte, que os lados vão ter o mesmo tamanho. Todos os lados são iguais. Porém, os ângulos serão ângulos diferentes de 90 graus. Correto? Uma curiosidade interessante sobre o losango são as suas diagonais. O que é que acontece? As suas diagonais, elas formarão um ângulo de 90 graus. Elas formarão 4 ângulos de 90 graus, mas esse estudo será aprofundado mais adiante. Tudo bem? Então, o losango parece uma pipa no nosso dia a dia, né? Pipa, papagaio, ela parece mais uma pipa. A ideia de uma pipa. E aí, todos os lados vão ter o mesmo tamanho. E os ângulos são diferentes de 90 graus. Então, temos aqui algumas visualizações, né, de losango. Então, temos aqui o losango. Observe que esses ângulos aqui, ó, são diferentes de 90 graus, não formam um cantinho de parede, certo? Esse ângulo aqui, ó, também são diferentes de 90 graus, mas ele tem todas as características de um paralelogramo. A soma dos ângulos internos vai ter que ser igual a 360, ângulos adjacentes, a soma é 180 graus, os lados paralelos, né, nesse caso são iguais, e os ângulos podem ser diferentes de 90 graus, ok? Esse é o losango. Pensou no losango, imagina uma pipa, ok? Vamos a mais um. O próximo é o trapézio. Trapézio não tem nada a ver com aqueles do circo, tá bom? Trapézio, quando eu penso no trapézio, possui um par de lados paralelos. Então, o trapézio ele vai ter essa diferença. Ele não vai ter todos os lados, os lados paralelos. Nesse caso, apenas um par, ou seja, apenas 2 lados serão paralelos. Os outros, nesse caso, não serão paralelos. E esses lados paralelos nós costumamos chamar de base. Então, essa aqui pode ser uma base e aqui a outra base. E aí, mais adiante, você vai ver que vai ser a chamada de base maior e base menor. Então, o trapézio, obrigatoriamente, ele vai ter 2 lados paralelos. Então, professor, posso classificar como paralelogramo?
Não, porque ele só tem apenas 2 pares de lados paralelos. Outra coisa, ele é classificado como quadrilátero? Sim, porque aí ser quadrilátero, depende da quantidade de lados. Então, se eu tenho 4 lados, logo ele é conhecido como quadrilátero. E aqui, ó, uma coisa que é importante. Todo quadrilátero, a soma dos ângulos internos será 180 graus, certo? A soma dos ângulos internos nos quadriláteros é igual a 360 graus, ok? E aqui no trapézio, esses ângulos, eles não são obrigatoriamente retângulos, tá bom? A gente vai já ver aqui um pouco mais adiante que quando esses ângulos são retângulos, o trapézio ele é classificado como trapézio retângulo ou retangular, tá bom? Então, vamos ver aqui outras formas que o trapézio pode aparecer para vocês. Então, temos aqui, ó, esse primeiro trapézio, de lados A, B, C e D. Observe que eu tenho apenas 2 bases paralelas, certo? E esses lados aqui não paralelos, ó, eles são iguais. Então, quando isso ocorre, eu tenho um trapézio isósceles, tá bom? Então, aqui é o que a gente chama de trapézio isósceles, tá bom? Tá, vou escrever não, vou deixar só até aqui. Só trapézio isósceles. Então, toda vez que eu penso nele, eu vou ter 2 lados paralelos, né? Que são as famosas bases, base maior, base menor. E esses ângulos aqui, ó, os ângulos da base são iguais. Então, esse ângulo A é igual ao ângulo B e o ângulo C é igual ao ângulo D, tá bom? E a soma desses ângulos será igual a 180 graus. Quando eu tenho ângulo que forma 90 graus, um lado forma 90 graus com as bases, eu vou ter um trapézio retangular. Aqui nós vamos ter um exemplo de um trapézio retangular. E aí, ó, observe que novamente eu vou ter par de lados paralelos e eu tenho outro par de lados que eles não são paralelos. Nesse caso, esse lado aqui, ó, ele forma 90 graus com a base. Então, quando isso ocorre, esse trapézio é um trapézio retangular. E ele vai ser também classificado como um trapézio escaleno. O que acontece quando o trapézio é escaleno? Novamente, eu tenho bases paralelas, né? Bases paralelas. E os lados aqui, ó, não paralelos. Porém, no escaleno, os ângulos formados são todos diferentes. No isósceles, os ângulos da base aqui, ó, são iguais, né? Os ângulos entre os lados não paralelos e a base são iguais. No escaleno, não, esses ângulos não serão iguais, tá bom? E aí eu posso trabalhar de diferentes formas de trapézio. O trapézio, ele não é classificado como paralelogramo, pois apenas um par de lado são paralelos. Os outros 2 lados não são, beleza? Então, só recapitulando, a nossa aula foi sobre a classificação de quadriláteros, né, a partir dos ângulos e dos lados, né? Então, quando eu tenho lados paralelos, ou seja, os lados opostos são paralelos, eu vou ter paralelogramos. E os paralelogramos, eles podem ser classificados de 3 maneiras. Eles podem ser quadrados, retangulares, losango, além de simplesmente ser paralelogramo, tá bom? Porque ele será um quadrado, aí nós vamos entrar novamente com a classificação de acordo com os lados e os ângulos, tá bom? Então, quando que ele vai ser quadrado?
quando obrigatoriamente todos os lados têm o mesmo tamanho. Então, todos os lados têm o mesmo tamanho, pode ser quadrado. Porém, todos os ângulos medem 90 graus. É um quadrado, tá bom? Por quê? Porque se todos os lados têm o mesmo tamanho, mas os ângulos não são de 90 graus, eu vou ter um losango. E aí eu tenho que tomar cuidado na hora de classificar e também entender essa definição. Porque muitos problemas, às vezes, ele só fala qual é a figura, ele fala o formato da figura, mas ele não te fala, não te dá o desenho como suporte. Então, lados iguais pode ser quadrado ou losango. Todos os ângulos são de 90 graus, quadrado. Ângulos diferentes de 90 graus, losango. E um outro paralelogramo também muito interessante é o retângulo. E esse talvez seja o mais comum no nosso dia a dia, né? Pois ele está no formato das TVs, da lousa da escola, no terreno da sua casa, lá no chão, né? Geralmente as casas não são formadas por quadrados, tem sempre ali um lado maior e um lado menor, são formados por retângulos. E os retângulos, qual é a diferença deles por quadrados? Os lados adjacentes, ou seja, lados que estão um ao lado do outro, têm tamanhos diferentes. Porém, os ângulos formados entre esses lados serão ângulos de 90 graus. Então, tamanhos de lados diferentes e ângulos de 90 graus, eu vou ter um retângulo. E para finalizar a ideia dos quadriláteros, nós trabalhamos os trapézios. O que são trapézios? São figuras que têm apenas um par de lados paralelos, ou seja, apenas dois lados serão paralelos e não é obrigatório que eles tenham o mesmo tamanho. Na verdade, nós só utilizamos tamanhos diferentes. Então, quando eu tenho apenas um par de lados paralelos, eu vou ter trapézio. E o trapézio ele pode ser classificado como isósceles, como retângulo e como escaleno. Beleza? Então, essa foi a nossa aula sobre quadriláteros. Espero que tenha sido bastante esclarecedora para você e até o nosso próximo encontro.